Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Olá pessoal, sou Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Olá pessoal, eu sou o Diego Aquino da High Platform. E hoje, Diego, vamos falar sobre liderança nas equipes de Customer Success, uma das equipes mais importantes quando falamos de relacionamento e satisfação do consumidor. Sim, e a liderança pode determinar o sucesso ou não dessa equipe, visto que as questões estratégicas e as métricas são mega importantes para os resultados. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos o Renato Martins Vieira. Ele é coordenador sênior de CS das contas estratégicas da Resultados Digitais, a RD. Renato, seja bem-vindo. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua atuação em CS. Oi pessoal, tudo bom? Bom, prazer, primeiro de tudo, estar aqui conversando com vocês, né, e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência como coordenador ali na RD, né, e trazer um pouquinho de insights de como é a nossa operação e como que eu posso ajudar também a outras equipes de CS a se desenvolver. Então, estou super feliz de estar por aqui. Bom, falando um pouquinho, né, da minha atuação como coordenador ali, hoje a gente entende que a função de coordenação ela é super importante, né, na atuação dos times de CS, principalmente por dois fatores. Primeiro é a gente estar com uma proximidade bastante grande da operação e de tocar essa operação, né, dar o ritmo do business ali que a gente precisa. E um outro ponto que é super importante também é o desenvolvimento do próprio time de CS, né? Então, a gente está acompanhando muito de perto quais são as necessidades do time, tanto individuais quanto coletivas, para a gente estar trabalhando isso internamente e seguindo, tendo os melhores resultados para a companhia, né? E Renato, vamos começar falando sobre estrutura humana. Quais devem ser os perfis dos membros da equipe de Customer Success? E quais seriam esses perfis também da liderança? Legal, Léo. Eu acho que esse é um ponto super importante, tá? Primeiro de tudo, quando a gente está falando, acho que a gente precisa primeiro entender qual é a job, né? O que esse CS ele precisa entregar ali no dia a dia e a gente montar essa estrutura. Primeiro, eu sempre parto do princípio de que a gente precisa ter um time multidisciplinar. O que eu quero dizer com isso? É que eu não posso ter dentro desse time todas as pessoas com a mesma característica. Eu acho sempre isso super importante, de trabalhar com características diferentes, onde a gente tem um pouco mais, umas pessoas são melhores em negociação, outras são melhores em didática, né? Em alguns pontos assim, para a gente depois equalizar a entrega do time, tá? Mas se eu fosse hoje pegar assim perfis e características que eu acho super importante para um time de CS, eu não posso deixar de destacar. Primeiro, né, quando a gente está falando de CS, a gente está falando de jornada desse cliente, o meu CS ele precisa ser muito bom em didática, né? Ele precisa ajudar a ensinar o cliente a usar a solução da melhor forma. Eu acho que um outro ponto que eu acho muito válido é a capacidade de negociação, né? E quando eu estou falando de negociação aqui, não é negociação só financeira, né? Mas é negociação de entrega, de como que eu desenho um plano de ação, como que eu negocio internamente com stakeholders, né, para trazer feedbacks dos meus clientes, como que eu faço as devolutivas, e obviamente também tem a parte de negociação financeira que a gente sabe que hoje muitos times de CS acabam ficando com isso na mão. Um outro ponto também que eu considero bastante é a capacidade de ter conversas difíceis. A gente fala ali muito que tem que ter um grande cuidado na hora de ser CS, de a gente cair na armadilha do cliente tem sempre razão. Em CS não é tão assim, né? Para um cliente ter sucesso, na minha visão, a equipe de CS tem que ser capaz de ter esse tipo de conversa difícil e muitas vezes mostrar para o cliente um outro caminho que ele não estava vendo, né? E poder cobrar esse cliente. Então, ter conversas difíceis, para mim, é uma outra característica que eu acho super importante hoje, porque acaba ficando na mão do nosso time mostrar para o cliente que muitas vezes um outro caminho é possível e um outro caminho às vezes é melhor do que o caminho que ele estava pensando. Características também que eu vejo muito importantes é resiliência, né? A gente vai trabalhar muito dentro da área de CS com o não, então a gente vai ter ali o cliente que às vezes é desengajado, que ele teve um problema com o produto, com o serviço, que está insatisfeito, que precisa resolver um problema. Então, uma característica para mim é fundamental é a resiliência, né? Entender e ter sempre um olhar positivo e propositivo em cima dos problemas que a gente vai estar lidando no dia a dia. E aí a gente entra também em outras habilidades que são um pouco mais genéricas, que é a capacidade de colaboração entre o time, né? Então, quando eu falei ali de que às vezes eu tenha
um time multidisciplinar, que tem uma pessoa que negocia melhor, outra tem uma didática melhor, outra tem uma capacidade de conversas difíceis melhor, todos eles precisam trabalhar em equipe, né? Precisa ter colaboração, que eu acho super importante, e ser apaixonado por pessoas, né? A gente está lidando com pessoas, a gente vai estar tratando com pessoas todo dia, então eu consideraria essas capacidades, essas habilidades hoje como fundamentais para qualquer time de CS que eu entenda aí no mercado. E Renato, quais devem ser as métricas para medir os resultados dessa equipe? Legal, Diego. As métricas, eu acho que o importante aqui não é nem só quais são as métricas, né? Mas como que eu estou conectando essas métricas a uma visão da empresa, né? Então, como que eu estou cascateando a visão da empresa para a minha operação? E eu acho que esse é um ponto para mim mais importante. Então, não adianta também aqui a gente colocar um monte de métricas, né? O Gui Lopes, que é um dos founders da RD, ele me falava bastante isso, e ele fala muito sobre o livro 4 Disciplinas da Execução, e que uma parte dela fala que se tu tem muitas prioridades, nada é prioridade, né? Então, quais são as métricas que de fato vão mover o teu ponteiro como visão de empresa, né? Que vão levar a tua empresa para o próximo nível? Se eu tiver que dizer aqui quais são as métricas, não vou falar exatamente quais são, mas pelo menos pega e estuda quais são as tuas métricas meio e as tuas métricas fim, né? Métricas meio, no caso de uma adoção de ferramenta, no caso de uma cobertura de base, coisas nesse sentido que são mais rápidas de tu movimentar na tua operação, e as métricas fim que estão ligadas mais à receita, né? Por exemplo, o churn, o net revenue churn, todas essas métricas são métricas mais fim, né? Um cliente, ele nunca resolve cancelar com o teu produto ou serviço do dia para a noite, ele sempre vai dar indícios, né? Então, por isso que ela é uma métrica fim, ela demora um pouco mais a acontecer. E a métrica meio é essa métrica que eu consigo movimentar. Então, desenha isso em cima da tua métrica fim. Olha, eu preciso reduzir o meu churn, não, eu preciso aumentar a expansão da minha receita. Bom, que métricas eu consigo no meu dia a dia desenhar para fazer com que o meu time movimente essas métricas de uma maneira mais rápida? E eu acho que essas métricas também elas precisam estar ligadas muito ao esforço que você quer que o seu time de CS aplique, né? Por exemplo, então, se eu estou com um problema ligado à produtividade do meu time de CS, daqui a pouco tu colocar uma métrica mais próxima da produtividade pode te ajudar a fazer o teu time tracionar melhor. Olha, não, eu estou com um pouco mais de dificuldade aqui numa métrica de satisfação dos meus clientes em relação às reuniões que eu estou tendo. Então eu preciso acompanhar uma métrica de satisfação, um CSAT, um NPS, alguma coisa nesse sentido. Então acho que é super importante fazer a avaliação de acordo com a missão e os problemas que tu está vendo no teu negócio hoje, né? E conectar a tua operação com essa visão de empresa. Renato, quando a gente fala de produtividade, não tem como a gente não falar na capacitação das pessoas, né? A capacitação é muito importante para o sucesso das entregas de CS. Pensando nisso, quais tipos de treinamentos e competências a gente tem que ficar atento e a gente deve investir? Perfeito. Eu acho que isso é um ponto que está bastante ligado com a pergunta anterior sobre as métricas, né? Então, no momento que eu enxergo ali os meus números e como que eu estou acompanhando a operação do meu time, aí eu já tenho um caminho de entender qual treinamento eu tenho que investir no meu time, né? Então, vamos colocar aqui um exemplo de que eu preciso negociar melhor. Então, eu preciso que o meu time hoje expanda mais a receita. Então, porque eu estou vendo que a minha métrica de fim, né, a métrica de net churn, ela não está expandindo o quanto eu gostaria. Então, eu já sei que ali eu posso ter que ter um treinamento pontual sobre como meu time negocia melhor, conceitos básicos de negociação. Então, acho que aí tem alguns caminhos. Também acho que é importante a gente olhar bastante para preparações de futuras mudanças que vão vir na tua operação. Então, quando tu vai mudar um processo, um playbook, uma própria feature nova do produto, é super importante que dentro do planejamento desse lançamento, dessa mudança, estejam treinamentos que façam o teu time de CS estar pronto antes mesmo disso ser lançado para o mercado, né? Para que a gente não tenha essa feature, por exemplo, de produto sair e um cliente abrir um pedido de ajuda e pegar o time meio desprevenido, né? Então colocar isso no roadmap ali de lançamento do produto, olha, treinar o time de CS aqui para que quando essa feature sair, a gente possa estar com o time super bem treinado.
Um outro processo que eu acho legal também aqui de pontuar, os gaps que a operação está te trazendo no dia a dia, né? Ou os problemas que o teu cliente também tem trazido no dia a dia. Então, se a gente tem ali pontualmente, ou a gente vem acompanhando alguma métrica que mostra que recorrentemente a gente está tendo um tipo de problema para resolver, seria importante tu focar o teu treinamento para resolver esse problema num primeiro momento, né? Então, olha, eu estou tendo muito problema aqui da determinada questão X. Bom, vamos parar o time por uma hora aqui, vamos explorar esse tema e vamos ver como que a gente melhora. Então eu acho que esse é o ponto também que a liderança tem que ficar muito atenta nesse sentido para estar buscando esses pequenos insights que a operação vai te dando, que o dia a dia vai te dando, para que tu possa ir treinando o teu time em cima disso, né? A equipe motivada é algo importante, né, nesse processo. Você tem alguma dica de como os líderes podem manter as equipes motivadas? Uma vez eu fiz uma conversa com o meu time, né, e foi uma conversa super franca. Eu fiz um round table com o time e disse: o que faria vocês saírem da empresa? E por incrível que pareça, não é a primeira opção das pessoas a questão salarial, por exemplo. O que mais apareceu para mim, a questão de parar de se desenvolver, sentir que não está evoluindo na carreira. E isso foi um ponto muito importante, porque conecta muito bem com esse tipo de treinamento que a gente está dando. Como que a gente está fomentando o nosso time a se desenvolver mais? Como que a gente está apoiando esse desenvolvimento do time? Eu, como líder, eu sou responsável, né, por apoiar o time nesse desenvolvimento. Então aqui já é um grande ponto de motivação. Quando o teu time vê que ele está crescendo, que ele está entendendo, que ele está melhorando na carreira, já é um ponto de motivação. Eu acho que outro ponto também que as pessoas precisam entender bastante é o porquê que elas estão fazendo aquilo, né? Então, acho que o papel da liderança em comunicar os porquês, ele é muito importante. Eu sempre falo que dentro da andragogia, né, que é a ciência que estuda o aprendizado do adulto, o adulto, ele, diferente das crianças, que é a pedagogia, os adultos eles precisam entender os porquês para que eles busquem fazer as coisas. E dentro do time eu vejo que quando a gente traz muito bem os porquês, provavelmente o teu time ele tem a mais capacidade até do que o próprio líder de trazer o como, né? O como que vai resolver, porque eles estão no dia a dia ali, eles vivem muito a dor, a rotina. Então eu acho que aqui também é um outro ponto super importante. E um último ponto aqui que eu gosto também bastante de ressaltar é trabalhar uma cultura de senso de time, né? Através, daqui a pouco, de um storytelling, de uma gamificação, de dashboards claros que tu veja a tua evolução dentro do mês ali, dentro das tuas métricas, né? E também, de certa forma, de tu criar uma competição saudável, tá? Aqui eu tô falando de uma competição, não é puxada de tapete, é uma competição onde a gente como time se ajuda cada vez ao time todo ser melhor. E aí tu gera um senso também de pertencimento àquele time, e no momento que as pessoas se auto-regulam e que elas se autodesenvolvem, tu também tem um senso de motivação ali de dizer, não só eu tô me desenvolvendo aqui, mas eu também estou ajudando o meu colega do lado aqui a ser um profissional melhor. Então eu acho que esses 3 pontos que eu trouxe aqui, eles abrangem, de certa forma, o tópico assim, de que eu tento fazer para manter a minha equipe sempre motivada e entregando o máximo performance possível. Fantástico, Renato. É um grande desafio, né? E assim, o que os gestores, mantendo essa linha, né? O que os gestores de CS querem, no final das contas, é ter uma equipe atingindo resultados fantásticos. E analisando esse tipo de equipe, quais são as principais características que a gente consegue compartilhar dessas equipes de CS que obtêm excelentes resultados? Dentro da minha experiência, assim, que eu vejo, está bastante ligado com a teoria que é um livro, né, As 5 Disfunções de um Time. Acho que já fica até a dica aqui de leitura nesse podcast, é que o primeiro ponto que essas 5 disfunções traz é de tu criar um ambiente de confiança, né, um ambiente seguro, um ambiente psicologicamente seguro, né, que tu tem que esse espaço do teu time, ele seja um espaço aberto ao erro e que seja um espaço aberto ao teste, né, porque eu vejo que muitas vezes esse é o ponto de partida para que tu consiga gerar os próximos passos, né,
para chegar até o topo da pirâmide, que seria a alta performance. Então, para mim, esse ponto aqui ele é super importante. E isso passa pelo líder, né? Então, se eu tenho um time que ele não se mostra vulnerável, por exemplo, ou um líder que não se mostra vulnerável, um líder que não se mostra assim, pô, cara, eu errei aqui, vamos corrigir essa rota, tá tudo bem. Dificilmente a tua equipe ela vai seguir esse mesmo caminho. Ela tende a espelhar o teu comportamento. É muito engraçado que, às vezes, eu brinco isso com o time, que eu sinto que quando a gente chega como líder, né, normalmente dando bom dia, super alto astral, no primeiro dia que a gente chega, talvez com uma energia muito baixa, mais baixa, o time já chega assim, opa, tem algum problema, né, o que aconteceu? E às vezes não é nada, às vezes tu só não dormiu tão bem aquela noite. Então o time tende a espelhar o teu comportamento como líder. E eu acho esse um ponto muito importante hoje. O líder, ele precisa também estar vulnerável, né, para que a gente gere esse senso de confiança entre os integrantes da equipe. E com isso a gente começa a evoluir nessa pirâmide, né? Então, no momento que o time tem confiança em si e entende que esse ambiente é seguro ao erro, é seguro ao teste, a gente começa a se autorregular. O próprio sistema do time ele começa a se regular. Não fica mais na mão do líder só trazer um feedback de algo que não aconteceu. O próprio time já entende que esse é o processo do time, que esse é um feedback que é evolutivo, né, que ele é para frente, que ele é com um mindset de evolução. O time já começa a entender isso. Então, até como líder, eu vejo que isso é muito importante, porque tira também da responsabilidade do líder de estar o tempo inteiro regulando o time. O time passa a se regular. E aí a gente começa a chegar em níveis mais altos de performance. Então, assim, como começo de conversa, eu passaria por esses dois tópicos, assim, que são muito importantes. Renato, para finalizar, eu queria que você falasse sobre os primeiros passos para a gente montar uma equipe de sucesso do cliente. O primeiro ponto é tu contratar por soft skill e não por hard skill, tá? Esse é o primeiro ponto para mim. Principalmente porque CS, quando a gente está falando em termos de Brasil, é uma disciplina muito nova. E é bastante difícil hoje que a gente ache um CS com bastante experiência ou com muita bagagem para a gente trazer ele já pronto, né? E outra, quando a gente está falando de CS também existem N variações, né? Então, por exemplo, na RD a gente trabalha com marketing digital, tu pode ter um software de, não sei, agricultura e tu tem o CS lá, pode estar falando de CS de um produto de advocacia. Então eles são bastante diferentes quando a gente está falando assim de, olha, eu preciso de alguém de CS para marketing digital. É muito difícil tu conseguir chegar nessas hard skills, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é tu olhar para soft skills e ver que características que essa pessoa tem que compõem bem o teu time e a partir disso tu treina as hard skills, né? Tu treina e tu desenvolve e tu tem os teus playbooks, né? Então, desenvolver anteriormente os teus playbooks, isso também já ajuda bastante ao time fazer entregas, né? Então, eu acho que aqui é um ponto super importante para a gente avaliar. Então, quando a gente está fazendo essas avaliações, eu sempre olho muito né, acho que conectando muito com aquela primeira pergunta que a gente estava trabalhando, eu acho que o papel do líder aqui, ele é quase que jogar xadrez, assim, eu gosto de brincar, né? Eu preciso analisar muito bem as peças que eu tenho no meu time, né? Então, olha, eu tenho uma pessoa que é muito boa analítica, eu tenho uma que é mais processual, eu tenho uma outra que é mais people, e neste momento eu estou precisando de alguém muito bom em negociação. Eu vou buscar no mercado alguém que seja muito bom em negociação, mesmo que ela talvez não tenha uma experiência de CS, mas que na entrevista ao longo eu consiga ver que CS está alinhado com o tour desta pessoa, que isso se conecta com ela. Então eu acho que esse é um ponto primordial aqui para conseguir montar o teu time de uma forma que as pessoas se encaixem e que aí a gente está conectando com todos esses outros pontos que a gente falou, né? Que se autodesenvolva, que se autorregule. E eu acho que um outro ponto para mim que é super importante é o alinhamento claro, né? A gente fala muito de CS em onboarding do cliente, eu acho que o onboarding do novo CS ele é super importante. Então, quando tu tem uma primeira conversa muito clara entre líder e liderado, onde tu coloca lá para ele, nesse papo de alinhamento que eu chamo, como que ele vai ser mensurado, quais são os pontos de atenção, o que eu, líder, espero dele como CS, o que ele pode esperar de mim como líder,
Então a gente acaba fazendo um mini onboarding e que é fundamental para a gente ter uma boa jornada desse CS dentro da minha empresa. Então eu vejo assim, pensando muito, e aqui eu estou pensando muito como CS, trabalhar os meus clientes internos, que são os meus liderados, né? Como que eu consigo dar a melhor jornada para eles ao longo desse caminho. Bom, gente, nesse episódio falamos bastante sobre Customer Success e quais são as principais características de equipes de alta performance. Um conteúdo fantástico compartilhado pelo Renato. Renato, gostaria de agradecer sua participação aqui conosco e por compartilhar sua expertise nesse assunto com a nossa comunidade de Customer Lovers. Agora eu passo a bola para você para fazer o fechamento desse nosso bate-papo e passar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Bom, Léo, Diego, obrigado pela oportunidade. Eu fico super feliz de participar desse tipo de ação aqui que visa a gente educar cada vez mais o nosso mercado. A gente sabe que o mercado de CS, no geral, no mundo, ele já é bastante novo e no Brasil principalmente, né? Então todas essas iniciativas, elas são super importantes para cada vez mais a gente ter um mercado mais maduro e focado principalmente no sucesso do cliente, no sucesso das nossas empresas. Então, fico muito feliz de ver esse tipo de iniciativa, de poder participar e poder contribuir, né? Deixo meus contatos aqui para quem quiser entrar em contato, tirar mais dúvidas, né? Pode me buscar no LinkedIn ali, Renato M. Vieira, né? Buscando no link do LinkedIn, já me encontra, né? Então, eu fico super à disposição ali para responder mais perguntas. Realmente agradecer e dar parabéns aí por essas iniciativas que são super bacanas de vocês. Obrigado, Renato, e obrigado, pessoal, que ouviu o podcast. Lembrando que ele está disponível tanto no YouTube quanto nas plataformas digitais. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Instagram, @HighPlatformBR. e se liga no conteúdo que rola por lá.